né? O subsolo, né? No contexto no contexto histórico da época de Jesus Cristo, os samaritanos eles eram pessoas que tinham que ficar fora do convívio dos israelenses, dos israelitas, dos judeus em si. Quando tem outra passagem que Jesus foi encontrado conversando com uma samaritana. Sim, no poço, né? E eles ficaram ali estupefatos com aquela cena. Como é que um homem, um mestre como ele, outros intitulavam ele como mestre, um homem de sabedoria, estava se juntando com uma mulher samaritana. Veja bem, o fato aqui, a mulher, depois do desenrolar da história, né? Ela não teve só um homem, ela teve vários homens, vários maridos, né? 7 maridos, né? Aquela coisa toda, 7 homens. Enfim, era mulher que também era vista de uma posição um pouco menos aceita da sociedade. Mas o fato deles se escandalizarem porque Jesus estava conversando com a samaritana não é porque ela era prostituta, mas é porque ela era samaritana. Veja o grau de exclusão que era esse pessoal, né? Então, quando se faz essa pergunta a Jesus Cristo, né? Quem é o meu próximo? Ele não foi no alto da sua, vamos dizer assim, da sua petulância. Ele não tinha essa petulância de começar a trazer conceitos filosóficos ou teológicos para poder explicar uma coisa dessas. Ele apenas recorreu às parábolas, porque se você analisar bem, a maneira que você tem de ensinar uma criança, por exemplo, que não entende nada do mundo, Aristóteles, ensinar uma verdade a uma criança, você ensina meio de parábolas. Isso qualquer pai de família, mãe de família faz isso. Quando a criança faz uma pergunta meio constrangedora, você começa a criar formas, metáforas, para poder ensinar ela, né? Porque você sabe que a gente tem um grau de conhecimento a cada tempo que vai passando. E Jesus sabia disso, né? Ele, para poder explicar, ele explicava de meio de parábolas, porque a parábola é interessante que o analfabeto ele compreende e o doutor da lei também compreende. Cada um no seu nível. E nenhum está errado. Se você perguntar a uma pessoa, se você ler essa parábola para uma pessoa que é analfabeta, ela vai lhe dar uma explicação da maneira dela, que está correta. E se um doutor da lei também for dar essa explicação para você, ele também vai dar a explicação dele conforme o aprendizado dele. Então, Aristóteles, fazendo essa ponte, né, que você faz aí com a Bíblia e a obra citada aqui em questão, né, do Memórias do Subsolo, o homem do subsolo, em um caso mais, digamos assim, mais direto, é isso mesmo que você traz à tona aqui pra gente discutir, né? Então, assim, eu acredito que você já está com essa obra lá na sua casa, você vai começar a ler também essa aí. Sim, você sim. Pediu, eu disse assim, tá, Aristóteles, eu vou trazer um livro bem profundo pra você. Tenho que ler, rapaz, porque senão eu vou ficar preso, né? Eu tenho que me libertar. I want to break free, né? I want to break free, eu quero ser livre, então, né? E essa música de fundo aí, do Lobão, que ela foi gravada nos anos 80, não é isso, Aristóteles? Ela fala algo muito atual, né? Uhum. Essa questão da depressão, né? Rapaz. Ele cita aí na música, né? Pode ser a depressão algo que você pressente, né? Então, a gente às vezes deixa passar essas músicas que fizeram no passado, que parecem coisas que é antiga, mas elas estão altamente atualizadas na sua linguagem, não é isso, Aristóteles? Beleza, cara. A minha gata, né? Ela tem ansiedade, depressão, essas coisas. É o mal do século, né? O mal do século. E às vezes a gente tem que ter um pouquinho até de conhecimento mesmo pra poder ali desdrobar as coisas, né, Jânio? Pra gente ter ali um pouco de não entrar, às vezes, ali também na depressão e na ansiedade. Tentar ajudar a pessoa, claro. E você tá se ajudando? Pois é. Você está se ajudando? Me tá. Você mesmo está procurando algo para me ajudar. Pronto. Isso é importante. Isso é importante. A gente acha que ninguém por aí às vezes tem problema. Às vezes a gente também tem o nosso problema, Aristóteles. Exato, que a gente precisa às vezes dessas reflexões para poder nos ajudar em saber onde é que a gente está errando para consertar, né? É verdade. A gente tem que saber que não existem nossos pontos fracos, nossos pontos frágeis. E que a gente tem que buscar no dia a dia, Aristóteles, o alimento para a alma, certo? A gente não, todos os dias a gente não busca o nosso alimento para o corpo. Então, por que não buscar também o alimento para a alma, né? Esse nosso corpo também ele precisa do alimento, mas
existe dentro dele algo que é muito superior, né? O próprio, recorrendo de novo aqui às palavras de Cristo, né? Como você já citou aí um pouco aí a parábola dele, o próprio Jesus disse que não é a vestimenta maior do que o corpo, nem o corpo maior do que a alma, né? Então, existe essa hierarquia, né, Aristóteles? A gente tem que saber onde a gente precisa priorizar as coisas e seguir em frente, não é isso? Aí a gente vem aqui no seu programa no dia de hoje e comenta um pouco sobre literatura. E é interessante que a gente fica essa dica aí para os seus ouvintes também, né, Aristóteles? Isso mesmo, Janda. Eu quero agradecer você desde já. Então, depois, próximo sábado, a gente fala outro livro. Outro livro, com certeza. Vamos falar aqui do livro, algum livro da nossa literatura brasileira. Sim, a gente faz esse contraponto. Em um domingo a gente traz um livro de literatura internacional e depois a gente traz um nacional, né, para equilibrar, porque a gente sabe que a literatura é uma arte universal, né? Sim, sim. Jander, thank you, my friend. Obrigado. Eu é que agradeço. Um abraço aqui a você. Agradeço os amigos. Os ouvintes gostam quando a gente